Olá, está começando o nosso terceiro bloco da nossa 8ª aula sobre escatologia. Escatologia é a parte da teologia que trata das coisas derradeiras, as coisas que hão de vir. Aquilo de que fala São João, no capítulo 21 do seu Apocalipse, versículos 1 e 5. Eu vi um novo céu e uma nova terra. E também no versículo 5, eis que eu faço novas todas as coisas. As derradeiras realidades são chamadas de novas. E a teologia muito oportunamente coloca no superlativo novíssimos para descrever essas realidades. Morte, juízo, inferno e paraíso são as 4 realidades que integram os novíssimos. Já dedicamos 8 aulas divididas em 4 blocos, cada uma delas, para esse argumento. Hoje terminamos de tratar do tema da morte. Vimos no final do segundo bloco, precisamente, que a conversão, ela é iniciativa única, intransferível, exclusiva da criatura. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Jesus não força ninguém, não coage ninguém, não obriga ninguém a se arrepender. O arrependimento é um ato soberano da inteligência e da vontade da pessoa que está no pecado. Amém? Por outro lado, nós vimos João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Portanto, sem o auxílio de Jesus, sem o socorro de Jesus, ninguém consegue nada, muito menos se converter. Então, como conjugar, esse é o assunto do terceiro bloco, como conjugar a liberdade da pessoa e a ação da graça de Deus? Se sem a graça de Deus não podemos nada, como conjugar a ação da graça de Deus e a decisão da pessoa de se converter? Resposta: o auxílio de Deus socorre o homem, ajuda o homem sem desrespeitar, sem violar, sem forçar, sem coagir, sem obrigar, sem intimidar a decisão dele. É uma ajuda que respeita. Deus sempre ajuda. Sem mim nada podeis fazer. Então, eu quero que você abra. Eis que estou à porta e bato. Você, sem minha ajuda, você não consegue abrir a porta. Mas a ajuda que eu dou para você não vai tirar de você a liberdade e a autonomia sua para renunciar ao pecado. É uma ajuda que não coage. É uma ajuda que respeita a sua decisão. Ficou claro? Agora vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Porque vamos tornar esse mistério da conversão da pessoa mais impressionante. É, de um lado, o auxílio da graça, sem o qual ninguém pode nada. Do outro lado, a liberdade da pessoa, sem a qual a pessoa não se converte. Portanto, qualquer criatura pode dizer: se eu não quiser, eu não me converto. Nem Deus me força. É correto dizer isso? Claro, do ponto de vista formal, claro que não é correto, porque significa você está no pecado. Mas, se uma pessoa disser: olha, se a natureza humana não quiser, nem Deus a força, é verdade. Na ordem da graça, Deus, que poderia forçar você a se arrepender, respeita a sua liberdade. Não força você. Eis que estou à porta e bato. Deus respeitará sempre a liberdade, a decisão de quem quer que seja. Quer que a pessoa se salve, mas ela não se salvará se ela sozinha não decidir.
Por outro lado, se ela sozinha decide, não decide sem o auxílio da graça de Deus, sem mim nada podeis fazer. Perceberam aqui o mistério? De um lado, a decisão autônoma da criatura. Do outro lado, o auxílio da graça de Deus. É ela quem decide, mas se ela decidir, e Deus não vai forçá-la se ela o fizer, ela só poderá fazer com o auxílio da graça de Deus. Filipenses, capítulo 2, de 12 a 13. O que interessa é o versículo 13, mas eu acho oportuno a gente ler também o versículo 12. Todos juntos? Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência. Agora vem o impressionante para o nosso argumento, todos juntos. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Se eu quero Cristo, se eu quero o céu, se eu quero o arrependimento, se eu quero a mudança de vida, se eu quero clamar a Jesus como São Dimas fez, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. É Deus operando em mim. Por outro lado, é uma operação misteriosa de um auxílio que não força você. É Deus ajudando, respeitando. É Deus ajudando, sem coagir você. Como é possível isso? É possível. Mas, por favor, não pergunte a esse coitado, porque isso escapa da minha capacidade, isso é um mistério. O respeito soberano e eterno de nosso Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Por outro lado, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu não vou abrir por você. Eu não vou abrir por você. É você que tem que abrir. Ah, mas eu não consigo. Claro, sozinho você não consegue, porque sem mim nada podeis fazer. Estão percebendo aqui o mistério? É Deus quem opera em você o querer e o executar. Ah, eu quero. O simples fato de você querer já é Deus ajudando você. Mas Deus ajudou você a querer sem obrigar você a querer. Ficou claro aqui o mistério? Claro que não ficou claro, porque é um mistério. No dia que o mistério fica claro, deixa de ser mistério, né, senhor Gilberto? Por outro lado, é um mistério que coloca dos dois lados Deus Todo-Poderoso como teu auxílio. Por outro lado, Deus te auxiliando, Deus te ajudando, Deus te fortalecendo, Deus te consolando, Deus te exortando. Mas a decisão é tua. A decisão é tua. Ah, mas eu não consigo. Foram muitos pecados, foi isso, foi aquilo outro. Sozinho você não consegue. Sem mim nada podeis fazer. Ah, mas Deus vai me converter. Sem você não. Eis que estou à porta e bato. Vocês perceberam aqui os textos que eu citei, como eles são importantes? Perceberam? Portanto, é Deus que opera em vós o querer e o executar. Mas é uma operação que não viola, que não ignora, que não tripudia, que não se coloca no seu lugar. É Deus agindo. Os primeiros sinais de conversão é você querendo, Deus ajudando, sem violar a sua capacidade de entender e de executar, de pensar, de refletir. Mas você, portanto, o simples desejo, a simples nostalgia de Deus, já é a ação de Deus na sua vida, no seu querer. Atenção, eu pergunto a vocês, prestem atenção nessa frase. Na casa do meu pai há comida em abundância e eu aqui passando fome. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um servo. Na pocilga, não foi? Na pocilga, não foi? Isso foi uma ação do filho maluco, doido, varrido,
que agora está refletindo e pensando em voltar? No querer dele? Vou levantar-me? Sim, é uma ação dele. Agora, dele sozinho? Não, com a ajuda de Deus. Atenção, é Deus que, segundo o seu beneplácito, realiza em vós. Mas não é realiza por vós, no lugar de vós, em vós. O mistério, eu me arrepio quando eu digo isso, o mistério da ação, do encanto da graça de Deus, que vem docilmente e docemente até o coração da pessoa, convidando-a, reflita, pense, pondere. Eis o processo da conversão de um coração endurecido. Postulem agora, por favor, vislumbrem agora, por favor, a história de qualquer conversão da vida de vocês, ou talvez vocês, ou o pai de vocês, ou o filho de vocês, ou a mãe de vocês, ou o amigo de vocês, que realmente era osso duro de roer. Ninguém imaginava que aquela pessoa pudesse passar por um processo tão incrível de conversão. E houve um momento, quer dizer, na verdade, muitos momentos, porque certas conversões acontecem talvez na hora da comissão do pior crime. O assassino que começa a se converter na hora que mata a sua vítima. A mãe que se arrepende na hora em que comete o aborto. O fulano que se arrepende na hora que pratica aquele ato condenado pela Escritura. Deus ali docemente falando, exortando, convidando. Que loucura, meu Deus, eu acabei de fazer. Ah, mas a conversão não aconteceu agora. Calma. Depois veio um dia, vieram 2 dias, 3 dias. Os acontecimentos da história, Deus operando, por favor, segundo o seu beneplácito, segundo a sua benevolência, segundo a sua bondade, convidando, esperando, exortando, talvez até pelas lágrimas derramadas da mãe, do conselho daquela pessoa, de uma cena que ele viu que o fez repensar, meu Deus, Deus realizando nele o querer e o executar, sem porém, forçá-lo a nada. Eis que estou à porta e bato. Vejam que mistério. E isso pode acontecer na hora derradeira. E eu diria, a querida irmã que abortou esse assunto não está aqui, isso não exclui nem os suicidas. Isso não exclui ninguém na hora derradeira. Lembrem-se que o suicida até o derradeiro instante se parece muito com Dimas, que insultava Nosso Senhor. Mas no derradeiro instante, sem que Deus o forçasse, o coagisse, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eu quero crer que Jesus ouviu os insultos dele e do outro, e olhando com um olhar de ternura, de amor, de compaixão. E na hora de um processo, algo realmente sobrenatural, não é desse mundo. Talvez o olhar para Nosso Senhor. Meu Deus, o que foi que eu disse? O que é que eu estou dizendo com relação a Ele? E veio a conversão. Está terminando o 3º bloco. É fascinante o argumento. Vamos ao 4º e último bloco. Os 15 últimos minutos sobre esse assunto tão fascinante. Até lá.